Pessoal, vamos começar agora uma live com o professor Fábio aqui do meu lado, sobre ensino híbrido. Tá aqui, ó, o professor Fábio está aqui, a gente vai sempre manusear. Boa tarde a todos, eu sou o Fábio, começar aqui uma live com o professor Nil, essa entrevista é bacana, falar muito sobre ensino, pandemia, traumas, ensino híbrido, tudo que envolve essa questão da educação e nosso papel enquanto professor e os seus quanto alunos e o papel da família. Beleza, vamos embora, vamos começar agora. Show de bola. Ok, pessoal, bom dia a todos vocês da Rádio Central Nordestina, a rádio mais ouvida do Agreste Pernambucano, a 104,9, com o programa de toda segunda-feira, de 11 horas ao meio-dia, mesa redonda. Estamos hoje aqui entrevistando o professor Fábio e falaremos sobre o que ele já anunciou aqui, avisando na parte da live, no Lenilson Silva e também pela 104,9 nas ondas do rádio. Falaremos sobre ensino híbrido, papel da família, o prejuízo que nós levamos aí por causa desta pandemia em questão de aprendizado e outros males também que aconteceram psicologicamente nos alunos e também aqueles que se aproveitaram da situação para também estudarem menos ainda, já que estudavam pouco. Então veremos toda essa questão. Professor Fábio, manda seu abraço. Um abraço a todos, meu nome é Fábio. Bom, uma apresentação inicial, sou licenciando em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Pernambuco, campus Recife, e estou professor de língua portuguesa no Colégio Gênios. Um ponto que me caracteriza enquanto professor em relação ao ensino é a minha vontade sempre extensa e ampla de tentar fazer um pouco melhor esse desenvolvimento, melhorar um pouquinho o sistema e tudo que envolve o ensino. E hoje, com o professor Lindivos, como já foi falado, vamos falar muito sobre o ensino, sobre o papel do professor, a família, os transtornos causados pela pandemia e como tudo isso se relaciona com o ensino e a aprendizagem. Lá na ansiedade, depressão, o professor também falou e deixou muito claro, alguns realmente se escoram nesses fatores de pandemia no ensino híbrido, e tudo isso será muito abordado hoje em entrevista conduzida pelo maravilhoso professor Lenilson. Então é isso. Beleza, que bom. Então quero também mandar um abração aí pro pessoal da Marinha, a gente aí da turma Delta 2, a gente conviveu tanto tempo juntinhos, já convivemos tanto tempo aí na EAMP, depois no Rio de Janeiro, todo o pessoal da Marinha em Rio de Janeiro, São Paulo, Estados Unidos, Europa, estão espalhados por aí. Mais um abraço a todos vocês. Temos uma boa parte deles aqui com nossa live, no nosso Facebook. Então um abraço aí de coração. Delta 2, firme e forte, tamo junto. Também um abraço também para todo o pessoal de Camusim, São Félix, Bonito, Barra do Guabiraba, São Joaquim do Monte, Sairé, Bezerros e Caruaru também chega também lá na Encruzilhada também. Também um abraço a todo o pessoal da www.tvencruzilhada.com.br que também nos patrocina aqui. E também o Colégio Gênios, a todos os professores e alunos. Um abração para vocês, pessoal. Beijão do coração para vocês. Fiquem com Deus. Vamos lá, vamos começar. Fábio, vamos lá agora. A primeira pergunta que não quer calar. Vamos embora, mande bala. Qual o prejuízo que nós levamos nessa pandemia em questão de ensino? Professor, acho que o prejuízo aí ele é múltiplo. E acho que o ponto de análise vem um pouquinho antes da questão da escola em si, da questão do ensino. Acho que esse prejuízo deve ser analisado principalmente, mas não exclusivamente, no papel fundamental que começa em casa. Esse papel da família, o prejuízo que isso tem dentro da família. Porque sabemos que, principalmente carregando fatores históricos, pós a Revolução Industrial, mulher inserida no mercado de trabalho, todo mundo trabalhando, o papel de educar foi transferido para as escolas. Isso é muito sabido e amplamente divulgado, e é muito nítido no nosso ambiente de trabalho. Então, quando se fala em ensino, pandemia, aluno distanciado de escola, esse aluno fica onde? Em casa. E o pai lembrou que tem um filho. E aí começam os primeiros atritos. E esses atritos, querendo ou não, para as escolas que estão em ensino híbrido, ensino em modo de rodízio, como é o nosso caso, são todos levados para a escola. E aí nós pegamos essa bomba. São alunos ansiosos, primeiro prejuízo, ansiedade. Alunos que já têm algum transtorno, que estão em estado depressivo, vemos isso todo dia no nosso ambiente de trabalho. E alunos com depressão. Todos esses são transtornos psicológicos, transtornos graves. Além disso, nós temos aquele prejuízo clássico no ensino.
O ensino no Brasil já não é uma coisa muito boa, quando comparado com o mundo. Está aí o exame PISA. Saiu de 2018 e continuamos ocupando as últimas posições. O que é triste para todos, inclusive para nós, professores, vendo essa situação toda, é muito triste, porque estamos ali pelo nosso aluno. Então, prejuízos com relação ao estado psicológico do nosso aluno e muito prejuízo com relação ao estado de conhecimento técnico dele. Quando eu digo conhecimento técnico, são conhecimentos relacionados aos assuntos ministrados nas disciplinas. Por quê? Porque uma aula presencial nós conseguimos ver e olhar para aquele aluno e sentir como é que está na aula. Sentir, puxá-lo para uma aula, tirar a dúvida dele ali e ver que o aluno está engajado ou não. Todos esses são fatores que nós conseguimos observar no presencial. Quando se trata de ensino híbrido, existem alguns fatores que acontecem. Alunos desligam a câmera, ligam lá a chamada e vão dormir. Acontece mais do que tudo na vida. E tudo isso são prejuízos. E o que é que envolve aí? Cadê a família? A ausência da família nesse processo causa um prejuízo diretamente proporcional à aprendizagem do aluno. Então nós temos prejuízos e transtornos psicológicos, prejuízos e transtornos, por que não, com relação ao conhecimento técnico e prejuízos com relação à sociabilidade desses estudantes. Porque muitos têm um ambiente da escola como um ambiente onde vai lhe agregar conhecimento técnico, porém também é um ambiente ao qual ele vai ter para se correlacionar com seus amigos. Então tudo isso, quando junta no mesmo bolo, acarreta um bocado de prejuízo. E aí quando você pega uma família que morreu um pai, por exemplo, de Covid, muito comum. Morreu uma avó, alguma pessoa amada, uma criança, sei lá, de 12, 13 anos, que está começando a entender a vida e seus processos agora, já é outro baque. Então, acho que o principal desafio é como ensinar em meio a tudo isso que vem se tornando. E como ensinar, e além disso, como estudar. E aí é o papel do professor e o papel do aluno e estudante em todo esse meio. Acho que esses são os principais desafios, acho que esses são os principais prejuízos que nós estamos vivenciando enquanto professores, seja de rede privada ou rede estadual ou municipal. Ok, inclusive eu tinha colocado aqui professores e família até aqui. A gente já tocar nesse assunto, quero mandar um abração aqui para Edilene, Maria, sempre está nos ouvindo, e outros mais aí também pela live. Você tocou no ponto que eu tinha colocado, que é importantíssimo, Fábio, a questão que antigamente tudo, a culpa era do ensino dando errado ou não, a culpa era da escola. Como agora estamos no ensino híbrido e estamos estudando em casa, os alunos, etc e tal, a gente vê que tem coisas que os pais estão deixando muito a desejar, não é isso? Exato. Acordar o filho no horário certo. A gente nota pais pedindo, pelo amor de Deus, já acontece comigo, né? Poxa, incentiva meu filho a estudar, conversa com ele que eu em casa eu não consigo controlá-lo. Então a gente vê que agora os valores também se inverteram um pouco, as situações se inverteram. A gente acha ruim, triste, porque o aluno é o mesmo. Seja em casa ou na escola, aquele que não quer nada é o mesmo. Aquele que quer muita coisa é o mesmo. Mas os pais agora estão sentindo o que os professores sentem na escola. O desinteresse dos alunos em estudar. Que a culpa não é somente da escola, que a culpa não é somente dos pais, mas que os filhos também têm sua responsabilidade. É como eu falo sempre, até na sala de aula. Trabalhar e estudar, ninguém te obriga. Faz quem quer. Na verdade, exatamente, não tem como você estudar obrigado. Então, vai lá, dica para os pais, que o professor Fábio passou para a gente aqui agora, importante, que você precisa vigiar o seu filho nessa questão de horário, de o que está acontecendo, olhar os grupos, etc e tal, né? E só para interferir um pouquinho, professor, o senhor falou aí uma frase clássica que o pai fala: bota esse filho na escola que eu não consigo controlar em casa. Eu estou lá para ensinar. Eu estou para ensinar, seja língua portuguesa, biologia, geografia. Eu não estou para educar. Claro que educações pontuais acontecem em toda a formação do ensino. Mas se você que é pai e mãe, não consegue controlar seu filho em casa, quem dera nós professores. E aí essa transferência de culpa chega naquele ponto que nós falamos inicialmente. A ausência da família no processo de formação do seu filho. Veja, não é de um aluno, não é de Jorginho, sei lá, Zezinho, não. É o seu filho. Veja a importância que isso tem. Que para nós é o nosso aluno. A nossa motivação diária para trabalhar são aqueles pupilinhos, como eu chamo, que estão lá dentro de sala de aula. Porém, aquele ser se forma inicialmente em casa. E quando tem pai ausente, quando tem ali uma família, e acho que iremos falar disso ao longo da entrevista, que não instiga seu filho a ler, a pesquisar,
a estudar, que reduz o ensino à escola a uma prova, aí nasce a decadência educacional. Aquela famosa frase, Lenin, se estuda que amanhã tem prova. Isso mata a educação, porque reduz todo o processo de ensino a uma prova. E o ensino é isso. O ensino vai além. Costumo dizer a todo mundo que é meu aluno, se tiver algum aluno meu vai saber disso, que eu repito diariamente. Estudo é constante, todo dia e em pequena quantidade. Se um aluno estuda muito, algo de errado tem. Ou algo de muito sério também. É verdade. Aqueles estudos pré-prova, de nada valem. Claro, vai valer um 10 numa caderneta. Tudo bem, ótimo. Porém, aquilo é pura ilusão. E entre se iludir com uma mentira e levar um tapa na cara com uma verdade, é muito melhor levar um tapa na cara com uma verdade, que aí você cresce. E aí, de fato, começa um processo de formação educacional e ensino. Tudo isso tem se deixado de lado pelos pais. E aí, o professor está exercendo sua função enquanto professor, enquanto babá. E aí nos sobrecarrega. Fora os problemas psicológicos que isso ocasiona. Mais pra frente a gente fala, eu só queria dar essa intervenção que é muito importante para todos. Não, é verdade. Inclusive, a gente fica observando que... Michele Frazão também, um abraço para você. Rosângela Maria dos Santos também, um abração para você. Nossos ouvintes estão sempre conosco. Como professores, a gente nota o seguinte, que a prova de verdadeiro e falso, xizinho, não supre mais a necessidade de ninguém. Não é verdade? Exato. Então, o aluno ele não lê, como você falou, ele não sabe discernir um assunto, não sabe comentar um assunto, não sabe escrever, não sabe escrever. Estou indo aqui, o professor Fábio também está curtindo ali e conversando com o pessoal na net também, na live. Então, a leitura, que é importantíssimo, é um trabalho que não seja prova, mas um trabalho para nota, que ele tem que apresentar alguma coisa lá na frente, ou ler, etc e tal, ou resumir um assunto, sintetizar um assunto, a gente vê a deficiência real. A gente também, você tocou num ponto certo aí, a questão da avaliação anual dos alunos no Brasil. Professor, isso não mostra também que esse detalhe, essa idolatria, porque tudo muda, tudo evolui, não é? Exatamente. Mas parece que esse ensino, sem querer, por favor, entrar aqui em polêmica nenhuma, mas está provado pelo esse sistema anual de avaliação que a gente tem que evoluir de Paulo Freire para frente. Parece que a gente estagnou, congelou ali, ótimo, nos seus tempos foram ótimos, foram maravilhosos, mas não é mais tempo de progredir a partir disso. Porque parece que congelou aí, né? Ficou idolatrando e acabou-se. O que é que você acha? Veja, isso daí entra num aspecto muito político da coisa, que eu sempre costumo evitar um pouquinho, contornar. Porém, é necessário falar. Por exemplo, muito se fala e eu penso muito sobre isso, e quem me conhece sabe que eu pesquiso muito sobre isso. Qual é o problema da educação no Brasil? Qual é? São professores? E aí vamos tentar analisar isso. São os professores que são ruins, não têm uma qualificação profissional? E aí você começa a olhar. Tem um professor Ali Jimenez, que dá uma aula muito boa. Sei lá, tem uma Marinilza que dá uma aula muito boa. Tem um Jorge Hilton, estou falando professor de como de São Félix, que dá uma aula muito boa. E você pega lá um José que dá uma aula ruim, mas enfim, você começa a perceber, não. Em sua maioria, o problema não são os professores. Os professores têm uma qualificação. Os professores são esforçados, em sua maioria. Claro, para tudo tem exceção. Porém, a exceção aqui, aí creio eu, você pode divergir, mas creio eu que a exceção é mínima. Então, você exclui um problema. Não são os professores que são o problema, em sua maioria. São bons. Você olha um pouquinho, vamos analisar então o meu aluno. E de cara, já não é o aluno. Porque aluno é aluno hoje, há 500 anos, há 600, continua sendo pessoa. Pessoa, o processo de formação de uma pessoa é sempre basicamente ali o mesmo. Processo de formação em casa ou na escola, tudo bem. Então qual é o problema, Fábio? Se não é o professor, não é necessariamente o aluno, sobra para quem? Um sistema de ensino que está falido, e os números comprovam, desde sua criação, desde sua existência, e também o papel da